Pessoal, então, como um primeiro ponto, nós temos que entender a relação entre contabilidade e finanças, pois apesar de serem matérias diferentes, com profissionais advindos de diferentes faculdades, diferentes pós-graduações, elas são matérias muito complementares, de modo que o profissional de finanças, ele tem que entender contabilidade. E, e o profissional de contabilidade, o bom profissional de contabilidade também entende finanças. Então, você que está querendo formar sua carreira no mercado, e ou você é de contabilidade, ou você fez administração, é fundamental que você conheça um pouco das duas matérias. Então, o que que a contabilidade qual a abordagem da contabilidade? Ela aborda o presente e principalmente o histórico das empresas, dos relatórios. O foco dos relatórios de contabilidade são o passado. Então, períodos passados, por isso que a gente sempre fala em contabilidade dos fechamentos. Então, quando se fecha um período, se encerra aquele período e é feito o relatório, o balanço patrimonial, o DRE e o fluxo de caixa, entre outros relatórios contábeis sobre aquele determinado período. Então, o foco é no passado. Além disso, ela foca, claro, em compliance com leis e regulamentos contábeis. Então, toda a contabilidade ela é regida por normas contábeis, aí que são regulamentadas pelo IFRS, o International Financial Reporting Standards, e aqui no Brasil ele é representado pelo CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, é adequação à norma contábil. Essa é a preocupação que o profissional de contabilidade tem em fazer os relatórios contábeis, além das diversas demonstrações para governo e obrigações aí que ele tem que entregar. Então, o que que são os conhecimentos principais desse profissional de contabilidade? São fazer os lançamentos contábeis, utilizar o razão, saber o que que é débito e crédito, onde que se aplica aquele determinado lançamento, também as lógicas de contabilização, né? Contabilidade, tudo tem uma lógica. Apesar de a gente às vezes não ver ou não ter experiência suficiente em contabilidade, ela acaba tendo uma lógica que se perpetua aí em todas as empresas, em todas as demonstrações contábeis das empresas de todos os setores. Seria aí uma lógica única. E essa lógica ela tenta ser padronizada pelo IFRS, tá? Além disso, o contador, ele entende muito de leis corporativas, ele não é estritamente um cara que olha as normas, mas ele está antenado com as leis, ele aplica as novas leis e as novas regulamentações que saem nas empresas do qual ele presta serviço. Também, e aqui uma parte super importante, o contador entende muito de impostos, como arrecada, em que situações o recolhimento de imposto é devido, em que situações ele não é devido. Então, isso é uma parte muito legal. Eles têm toda a lógica aqui, eles entendem a lógica do Brasil de recolhimento de impostos. Então, nesse ponto, eu já vi contadores agregarem muito valor nesse quesito aqui. Também das isenções tributárias, eles trazem todos esse conhecimento aí em prol de uma eficiência e otimização tributária das empresas. Além disso, eles têm conhecimento de controles, né? O grande cargo, o cargo máximo aí de um contador, geralmente é o cargo de controller das empresas, né? Então, ele é o grande controlador das contas daquela empresa. Então, ou seja, tem diversos controles via sistema, via Excel também acontece, mas ele entende toda a empresa e controla ela por diversas maneiras. Então, o que que ele produz, o profissional de contabilidade? Ele produz principalmente, tá? Que eu estou colocando os principais, mas são as demonstrações financeiras, o balanço patrimonial, DRE e o fluxo de caixa. Ele também produz relatórios de auditoria, além das declarações e obrigações de impostos diversos que têm que ser submetidos ao governo, como ECD, ECS, ECF, DCTF-Web, GIAS, DIRFs, entre outros relatórios aí que são devidos ao governo brasileiro, digo, tanto municipal como estadual e como federal.
Agora, o profissional de finanças, qual que é a abordagem dele? A abordagem dele é no presente e no futuro, né? Então, ele trabalha com o horizonte e a perspectiva daquele negócio, né? O forecast, que nós chamamos em inglês. Então, o que que ele foca? O profissional de finanças, ele foca, e você que é profissional de finanças, deve focar na criação de valor através de alocação eficiente de recursos. Então, o profissional de finanças, ele entende as linhas de negócio mais rentáveis, ele tem uma visão estratégica de como a empresa vai crescer no futuro, quais os caminhos para ela crescer, o que que pode dar mais rentabilidade para a empresa. Então, assim, o foco na criação de valor é o principal objetivo desse profissional de finanças, tá? Então, quais são os conhecimentos principais do profissional de finanças? Conhecimento dos modelos de negócio, ele sabe como o negócio funciona, como as empresas faturam, como elas ganham dinheiro, como elas gastam, como elas investem, tá? Quais são as perspectivas do negócio, né? Como que o mercado está se portando, o que está acontecendo na macroeconomia, na economia global, e o que que isso impacta para a empresa em si. Então, ele é plugado num contexto maior da empresa, isso é muito importante, que ele tenha uma visão mais estratégica, de fato, da empresa que ele trabalha ou da empresa que ele presta consultoria. Isso é muito valorizado, tá? Como uma hard skill, né? Aquele conhecimento básico, assim, é a matemática financeira, juros compostos, né? Juros simples, fatoriais, contas fatoriais, exponenciais, etc. Então ele conhece isso, tá? Também aqui, já reiterando o primeiro ponto que eu falei, ele conhece contabilidade básica, no mínimo a básica, podendo conhecer avançado também. Então, um cara que, por exemplo, é de finanças e ele vira CFO de uma empresa, ele não vai conhecer só finanças, ele não vai viver só de forecast, ele não vai viver só de modelagem financeira, ele acaba tendo que conhecer contabilidade, fiscal, porque isso, no fim, é a parte que mais pega em termos institucionais. A empresa precisa pagar impostos, precisa fazer os reportes aí contábeis, então ele tem que entender contabilidade até avançar. Além disso, ele entende economia, entende mercado de capitais. Esse profissional, você que é profissional de finanças, você está plugado na economia e está sabendo o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo com as empresas, o que está acontecendo com o governo, qual foi a última reunião do Copom, qual é a taxa de juros, qual é o nível de inflação que estamos falando, o que está acontecendo nos Estados Unidos e na China, por exemplo. Então, você está antenado no mundo. Então, o que que é o produto aqui do profissional de finanças, né? O que ele faz de fato, né? Além de participar de reuniões e discussões diversas de negócio. Mas ele produz as projeções financeiras, né? Os forecasts, que advêm todos da modelagem. Ele produz análise de viabilidade, análise de retorno, os valuations, análises estratégicas diversas, entre outras muitas coisas e muitos materiais. Então, são duas áreas super importantes, não se fala em uma mais importante que a outra. Existe sim uma migração entre profissionais das duas áreas, pessoal de contabilidade indo para finanças, às vezes o pessoal de finanças assumindo cadeiras maiores e aí tendo que abraçar a área de contabilidade também, mas são duas áreas super importantes para as empresas e que devemos conhecer, principalmente para o nosso foco aqui, que é a modelagem financeira.